Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Você já percebeu o quanto este mundo está perigoso para se viver? Você já notou que, no momento, uma pessoa que está bem feliz, fazendo planos, é surpreendida pela calamidade? Quantas pessoas, de um momento para o outro, foram tocadas pela tragédia e a dor? Violência, medo, doenças e toda sorte de coisa ruim e triste fazem parte desta vida nesta terra. Mas o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a pedir o livramento do mal. Ele quer nos livrar. Por isso vamos orar à meia-noite, todos os dias do mês de abril. Faça parte, participe dessa corrente de oração da Igreja da Bendita Esperança com o pastor Eliezer. Escreva seu pedido de oração e envie para o nosso WhatsApp 031 997 340420 e te enviaremos o áudio da oração da meia-noite todos os dias logo após orarmos. Se possível, quando for ouvir a oração, coloque no Viva Voz dentro do seu lar. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. A paz seja com todos vós nesse momento. Eu queria fazer uma pergunta, aliás, 2 perguntas. O salvo, todo salvo, ele tem certeza da sua salvação?
Outra pergunta, o salvo, ele fica com medo de perder a sua salvação? O que você me diz, meu irmão, minha irmã, nesse momento? O que você me responde? Todo salvo tem certeza da salvação? O salvo, ele tem medo de perder a salvação? Eu vou responder já de antemão, já vou responder. O salvo tem certeza da sua salvação. Se a pessoa não tem certeza da sua salvação, muito provavelmente porque ela não é salva. O salvo fica com medo de perder a salvação? Não. Ele tem a segurança eterna. Vamos mostrar isso na Bíblia. Vamos para a Bíblia, para as Escrituras, vamos mostrar isso, começando por 1 João, capítulo 5, versículo 10. Diz assim: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Observe, tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, olha o que é o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna. Veja que Ele nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, observe, meu irmão, minha irmã, estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, ou seja, no nome de Jesus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Ou seja, aquele que tem o Filho de Deus, que tem Jesus, ele sabe que tem Jesus. Não existe ninguém que é salvo, que tem Jesus, que fique duvidando. Será que eu tenho Jesus? A presença da dúvida significa ausência do Senhor, da salvação. Porque quem tem a salvação, quem tem a vida eterna, sabe que tem. Quem crê, sabe que crê. Pode, porventura, alguém dizer, não sei se eu creio, não sei se eu creio, não sei se eu não creio. Então, você não crê. Concorda comigo, meu irmão, minha irmã? Pois bem, vamos para mais um texto aqui, Efésios 2:8. Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela de antemão. Veja, meu irmão, veja, minha irmã, que a salvação é Deus que nos dá, e não é por obra. É pela graça que somos salvos por meio da fé. Então não é por obras, não é pelo que nós façamos. É por crer. Jesus diz, quem crê será salvo. Então não depende de obras. As obras são consequências da salvação. Primeiro a pessoa é salva, depois ela pratica as obras de Deus. Romanos 8, versículo 31, diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ou seja, os salvos, eles são escolhidos de Deus, porque tiveram fé, porque creram. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o qual também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo?
Olha só, a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. E eu digo para você que nem o pecado, porque está escrito que o pecado não terá domínio sobre nós. O salvo, ele foi liberto da escravidão do pecado. Ele foi liberto. Agora há uma luta da carne e do espírito dentro dele que atesta que ele foi salvo. E o espírito vai prevalecer. Por quê? Porque quem tem Jesus é mais que vencedor sobre todas essas coisas. E nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Em João, capítulo de número 10, versículo 25, 30, diz assim: Respondeu-lhe Jesus, já vos tenho dito e não credes, as obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Como já vos tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço-as e elas me seguem. E dou-lhes, observe isso, meu irmão, minha irmã, preste atenção, observe essas palavras de Jesus, olha só, o que vem a seguir. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, ninguém pode arrebatá-la da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Olha aí. Podemos ter certeza da nossa salvação? Sim, podemos sim. O salvo fica com medo de perder a salvação? Ô, meu irmão, diante do que nós lemos aqui, como ficar com medo? Se é Deus que nos salvou e é Ele que nos mantém salvo. Cá para nós, me responde, quem é que te mantém salvo? Se você disser, sou eu, então você está testificando que é pelas obras. E nós vimos aqui em Efésios 2,8 que não é pelas obras, é pela graça de Deus que nós somos salvos. Se você disser que é Deus, como Deus vai falhar em te manter salvo? Ele não vai falhar em te manter salvo. Você vai continuar sendo salvo por toda a eternidade. Se a vida é eterna, você não pode, ela não pode durar um momento ou alguns anos. Não. Veja o que está escrito em Hebreus. Nós estamos aqui em Hebreus. Veja só. Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Olha aí. Olha a afirmação do apóstolo Paulo em Hebreus. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Olha aí, nós não somos desses. Os salvos não são daqueles que retrocedem. Hebreus capítulo 6, 9, veja o que está escrito. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Olha que interessante. Ele fala de vós, vocês são salvos, então nós esperamos coisas melhores. Em Romanos, vejamos aqui Romanos 8, 9, né? Vamos lá em Romanos 8, 9. Diz assim, olha só. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Viu só? Vós não estáis na carne. Se o Espírito de Deus habita em vós, vós não estáis mais na carne. Romanos capítulo 14, versículo 8, está escrito assim, porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Olha que maravilha.
Somos do Senhor, se morrermos ou se vivermos. Que maravilha, hein? Veja quantos versículos. Eu vou contar aqui, ó. Eu escrevi nesse papelzinho aqui, ó, que você está vendo, as referências. Eu costumo organizar a palavra, organizar os pensamentos, os versículos, para que o irmão, a irmã, segundo a aptidão para ensinar, a irmã e o irmão venha aprender da palavra de Deus. Então veja quantos versículos aqui, ó. Aliás, quantos trechos das Escrituras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 trechos das Escrituras. Que nós falamos, que nós mostramos aqui, que comprovam que o salvo tem a certeza da vida eterna. E o salvo não fica com medo de perder a salvação. Se você tem medo de perder a salvação, alguma coisa está errada, meu irmão e minha irmã. Talvez você pergunte, pastor Elias, nem aqueles que são desviados, eu conheço tantas pessoas que se desviaram da igreja, eram uma bênção. 1 João capítulo 2, versículo 18, diz assim: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, olha aí, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis todas as coisas. Muito importante isso, né? Eu, para complementar essa mensagem, para completar, muitos, quando ouvem uma exposição como essa, vão fazer outra exposição, vão pegar lá outros trechos das Escrituras, e aquele que perseverar até o fim será salvo. Ali Jesus está falando para as pessoas do tempo da ira, não é para a igreja. Vamos pegar um monte de texto, mas eu já adianto. O tempo aqui não dá para nós respondermos um por um, mas cada um tem uma resposta, viu? Cada um tem uma resposta em favor dos dois argumentos que eu usei aqui. Fiz 2 perguntas para mostrar 2 argumentos. O salvo tem certeza da salvação? Sim, tem. E o salvo fica com medo de perder a salvação? Não, porque não depende dele a salvação. Ele foi salvo pela graça de Deus, não veio de obras. E vai se manter salvo pela mesma graça. Pela mesma graça. Muitas coisas são mistérios para nós, para você. Muitas coisas são encobertas para todos nós. Existem muitas questões referentes à palavra de Deus que geram muito debate. Uns dizem que é assim, outros dizem que é daquele jeito, outros dizem que não é. Há muito debate, principalmente no campo da teologia. Mas nós sabemos que aquele que crê será salvo. E é salvo e se torna salvo. E vai ser salvo para sempre. Porque quem o salvou é poderoso para mantê-lo salvo. Graças a Deus. Graças ao Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá vitória pelo Senhor Jesus Cristo. Adquira uma Bíblia em português. Adquira uma Bíblia corrigida e fiel da Sociedade Bíblica Trinitariana. Adquira uma Bíblia dessa. Não da Sociedade Bíblica do Brasil, mas da Sociedade Bíblica Trinitariana. Uma hora nós vamos fazer um vídeo para mostrar o porquê.
mas adquira uma Bíblia da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, ACF, corrigida e fiel. Que nosso bom Senhor Jesus, nosso Senhor amado, abençoe a todos nesta noite. E lembre-se, Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.